Bom, rapaziada, antes da gente falar sobre o Clube do Remo aqui, eu quero falar sobre um jornalista que tá me incomodando nos últimos tempos, tá? Vocês devem saber de quem é, né? Do Abner Luiz. O que eu vou falar aqui é justamente uma questão que vem me chamando a atenção e eu não tô gostando muito como torcedor do Clube do Remo. Um tempo desse atrás, o senhor Abner Luiz, ele falou que o Clube do Remo tinha recebido uma proposta irrecusável da Diadora. Consequentemente, todos nós, por ele ser um jornalista e ser um cara de fonte confiável, a gente pegou e falou, pô, uma proposta irrecusável, todo mundo falou e tal, que a Diadora queria. Isso criou uma certa pressão no Clube do Remo. E o Remo se viu obrigado a soltar uma nota explicando que não era bem assim e que a proposta não era nem metade do que foi falado em termos de valores. E que o Remo recusou prontamente a proposta. Mas o Abner ficou, né, insistindo ali, falando sobre isso. Recentemente, o Abner falou sobre supostos investidores dentro do Clube do Remo, que estão colocando dinheiro. Inclusive, ele disse que se esses investidores deixarem o Clube do Remo, o Remo vai voltar a ser o que era antes, vai voltar a ser uma mucura, né? Uma gestão igual da mucura. O Remo pagava salários atrasados, né? O Remo não é de 5, 6 anos que o Remo vem pagando em dia, que o Remo vem mantendo suas contas, vem mantendo o pé no chão, não. O Remo começou a pagar em dia esse ano, porque esses supostos investidores começaram a pagar o Remo. O Remo não pagou sua dívida, não, nada disso. Foram os investidores. O Remo cresceu o seu faturamento e principalmente cresceu a sua receita por causa dos investidores, que o Abner Luiz disse que existe no Clube do Remo. A pergunta que eu quero fazer para você, Abner, é a seguinte: qual é a sua, irmão? Qual é a sua? Porque você se declara publicamente remista. Você se declara remista, fala que quer o bem do Remo, que torce pro Remo, que quer ver o Remo na Série A. Mas é isso? É falando de supostos investidores. O que isso tem a ver com você? Esse dinheiro está saindo do seu bolso? Essa grana aí está saindo da sua conta? Estão te lesando quanto a isso? Dá o papo reto, irmão. Fala a verdade, dá a real. O que está te incomodando? Quem está te incomodando? É porque quando o Marcos Braz, que é o cara que você tem que cobrar, que você tem que falar alguma coisa, foi no seu programa, não teve nenhuma pergunta para ele, para deixar ele em maus lençóis. Nada disso, muito pelo contrário. Vocês quase falaram que não, foi certo ele manter o treineiro, sendo que ninguém concorda com isso. Ninguém concorda com isso. Aí ficou pressionando o Clube do Remo a fechar com a Diadora, né? Pressionando o torcedor, começou a falar mal da Volt, que sim, não é das melhores marcas, isso é fato. Mas hoje é a que patrocina o Clube do Remo. É a marca, querendo ou não, que dá mais dinheiro pro Clube do Remo, porque as outras só vieram explorar o clube. Eu tô errado? Eu tô mentindo, Marco? Eu tô mentindo, meu caro Abner Luiz? Você sabe que não. Se você é remista mesmo de fato, se você torce mesmo pro Remo, quer ver o Remo na Série A, pare com isso. Você não vai ganhar nada com isso, e nem o Remo. A única coisa que você vai conseguir é que vários mucurentos aí, inclusive páginas mucuréticas, porque quando você dá esse tipo de declaração, tem uma página chamada Fute Pará, acho que você já deve ter ouvido falar, né? Acredito eu. Uma página Fute Pará que ela pega, recorta e joga no ar, porque eles são tarados por like, eles são tarados por confusão, e eles não querem o Remo na Série A. Ué, por quê? Tá óbvio, né? Eles são mucurentos, é óbvio. Só que eles são tão burros, tão tapados, que eles não entenderam que o Remo na Série A vai ter muito mais público para eles e muito mais like, que é o que eles são tarados, o que eles amam. Mas eu acho que o coração mucurético fala mais alto. Então, tudo que tiver de polêmica, que for levantar polêmica, que for deixar o ambiente meio conturbado, eles vão fazer. Eles vão fazer. O seu trabalho, Abner, no YouTube, a galera gosta. Outro dia eu tava passando aqui, eu não assisto, tá? Eu não assisto. Se você quiser reagir o meu vídeo no seu canal aí, fica à vontade. Eu não vou te dar ban, não vou te dar bloqueio, nada. Até porque eu quero saber sua resposta sobre isso. Mas eu não assisto seu trabalho. Mas uma vez eu tava passando, aí me recomendou, aí o YouTube me recomendou, e tinha 800 pessoas na sua live. Então você é um cara que chama a atenção, você é um cara que traz ali conteúdo. Utilize isso para tentar ajudar o Remo.
não para tentar prejudicar. Não sei se esse era o seu interesse. Sinceramente, não sei. Não vou botar a mão no fogo por isso. Mas a pergunta que eu faço é, qual é a sua? O que é que você vai ganhar com isso? Falando que tem supostos investidores no clube do Remo, que o Remo está sendo bancado. Ninguém sabe, ninguém confirma isso. Ninguém. Nem você mesmo. Você tem provas que o Remo está sendo bancado? Você tem provas? Joga as provas aí, pô. Joga os nomes. Eu quero saber também, que eu quero agradecer essas pessoas. Essas pessoas de boa fé que estão ajudando o Remo. Eu quero agradecer. É bom a gente divulgar essas pessoas. Se você tiver, claro. Bom, gente, eu não tenho nada contra o trabalho do Abner, tá? Pra deixar bem claro aqui, eu não tenho nada contra ele. A única coisa que me incomoda é isso. É ele ficar tentando levantar essas questões que agora não é o momento para isso. Não é o momento para isso. Agora o momento é impulsionar os jogadores. É apoiar esses caras. Faltam 3 finais pra gente. E a gente desses times aí é um dos 4 únicos que dependem só de si. O Remo, se ganhar os 3 jogos que restam, ele tá na Série A. Ninguém pega ele. Se o Remo ganhar os 3... Vocês não entenderam ainda? Então eu vou explicar mais uma vez. Se o Remo vencer os 3 jogos que restam pra ele, ganhar os 3 jogos que faltam pra ele, ele tá na Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém tira essa vaga dele. Então o momento agora é ajudar, não tumultuar. Quem é remista não vai ganhar nada com isso. Tá? Bom, falando agora aqui sobre o Remo, né? A viagem dos jogadores está marcada para quinta-feira, às 16 horas, tá? E também está marcado aí o Aeroremo. Vocês já sabem, quando os jogadores chegaram, houve uma recepção, né, dos jogadores ali. Muitos torcedores foram lá receber os jogadores. E dessa vez, contamos com o apoio de vocês novamente, para que os jogadores saiam daqui sabendo que tem uma legião que está apoiando eles, sabendo que tem uma legião de torcedores que acredita no trabalho deles. E, assim, a gente sabe que não vai ser fácil, a gente vai enfrentar o Novo Horizontino com a corda no pescoço lá em Novo Horizonte. Mas lembrando, tá, gente? O empate deixa o Remo no G4 ainda. Tá certo que o Remo vai ficar empatado com uma porrada de time aí, caso o Criciúma vença, caso o Goiás vença, né? O Remo vai continuar, porque o Remo tem 58 pontos, o Goiás tem 55, se não me engano o Criciúma tem 55, né? O Remo vai a 59, o Criciúma vai até a 58, o Goiás 58. E aí o Remo precisaria vencer os 2 jogos restantes para conquistar sua vaga para a Série A. Então o empate nesse jogo não é um resultado terrível, mas é importante que o Remo vença. Até para encaminhar já de vez a sua vaga, né? Quem sabe subir até contra o Avaí uma rodada antes e o jogo contra o Goiás ser apenas um jogo festivo. Mas, claro que nós sabemos que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não será fácil. A gente sabe da dificuldade que será esse adversário. A gente sabe da dificuldade que o Clube do Remo encontrará em Novo Horizonte. Só que tem uma vantagem, né? O Remo não vai encontrar uma grande torcida lá. A média do Novo Horizontino é 1.500 torcedores. A média deles. Tá? Então não é uma grande torcida. Não vai ter essa pressão nas arquibancadas. É capaz de ter mais torcedor do Remo nesse jogo do que torcedor do Novo Horizontino. Mas o Novo Horizontino é um time cascudo, é um time perigoso. E o Remo precisa ter os olhos bem abertos referente a isso. Todo o apoio, gente, vai ser necessário. Todo o apoio vai ser necessário. E a gente vai precisar muito, muito da sua ajuda e contribuição referente a isso. Se você puder ir no Aeroremo, vá lá, vá prestigiar os jogadores. A gente sabe que o Guto Ferreira não vai ter 2 jogadores para esse jogo, 2 peças fundamentais nessa retomada do Remo, né? Na minha opinião, os 2 melhores jogadores da era Guto. Alguém discorda disso? Alguém discorda que o Caio Vinícius e o Hernandes não são os 2 melhores jogadores desse time do Remo na era Guto? Meu amigo, não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. O Hernandes e o Caio Vinícius, eles se tornaram peças bem mais importantes do que o próprio Pedro Rocha, que é o artilheiro da competição. Eles se tornaram mais protagonistas do que o Pedro Rocha. E o Guto vai ter que quebrar a cabeça muito para montar esse time do Remo. Porque ele não vai ter um meia, um atacante, um ponta, que quando ele pega na bola, ele sempre clareia uma jogada. O Hernandes sempre consegue ali clarear a jogada. A bola pode chegar nele, pode estar presa ali por algum motivo, ele chega lá e clareia a jogada. O Hernandes é assim. Ele é esse tipo de jogador que o Clube do Remo pode contar nesses momentos aí de desafogo.
e ele tá fora. O Caio Vinícius é o coração do time, né? O capitão é o jogador mais importante desse time aí. Então, o nosso querido Guto Ferreira vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time do Remo. Temos que apoiar quem ele vai colocar em campo. Eu espero que não seja o Pedro Castro, né? Mas se for, a gente vai ter que apoiar. Não tem como. A gente vai ter que apoiar porque a reta final faltam 3 finais para isso. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.